Olá a todos, bem-vindos aos Legal Talks da RSA-LP. O meu tema irá versar sobre as implicações no âmbito laboral da segunda prorrogação do estado de emergência em Angola. Desde o início da vigência deste estado de emergência, que a legislação em vigor preocupou-se em determinar e em conferir determinadas prerrogativas a um grupo de cidadãos que considerou especialmente vulneráveis. Interessa-nos então saber quem são estes cidadãos. São os cidadãos com a idade igual ou superior aos 60 anos, portadores de doenças crónicas como a diabetes, a hipertensão, doenças respiratórias crónicas, as gestantes, as mulheres com crianças com menos de 12 anos a seu cargo. Que direitos a nível laboral foram conferidos a esses trabalhadores? Nomeadamente e desde logo os trabalhadores foram remetidos aos próprios domicílios, onde é dada a possibilidade de executarem as suas tarefas laborais a partir de casa, com a novidade de manutenção do pagamento dos respectivos salários bases. É importante referir que ainda que o trabalhador, por questões técnicas, logísticas ou por inerência das próprias funções, não esteja apto a exercer as atividades laborais a partir de casa, ainda assim terá direito ao recebimento do salário base. Há uma novidade que foi trazida por este novo decreto presencial, que foi exatamente a possibilidade de determinadas atividades que estavam até então encerradas retomarem a atividade. Estamos a falar dos serviços públicos em geral, do comércio de bens e serviços, indústria, agricultura e naturalmente as atividades que apoiem a atividade das atividades anteriormente referidas. Naturalmente que o reverso de libertação destas atividades impôs também a nível laboral algumas limitações e imposições. Em termos das limitações, verificamos que os empregadores apenas poderão utilizar e recorrer a 50% do seu efetivo da força de trabalho e em regime de rotatividade. Significa o quê? Que numa equipa que habitualmente é composta por 12 pessoas, diariamente apenas poderão executar os trabalhos 6 trabalhadores. O regime de rotatividade significa que o empregador tem o direito e a prerrogativa de estabelecer qual a rotatividade que acha e considera melhor para a sua atividade. Por exemplo, numa semana trabalham 6 trabalhadores e noutra semana os restantes 6, se tivermos em consideração o exemplo anteriormente apresentado. Também os horários de trabalho foram reduzidos, na medida em que, na maioria das situações e das circunstâncias, as atividades e os estabelecimentos também viram os seus horários reduzidos. Mas persiste, desde o início, o impedimento da cessação das relações jurídico-laborais durante a vigência do estado de emergência. Quanto às imposições, foi determinado e ficou determinado para maior proteção, quer dos trabalhadores, quer dos clientes e dos utilizadores dos serviços, que sejam cumpridas e proporcionadas pelo empregador aos trabalhadores as medidas de biossegurança. Estamos a falar, por exemplo, do uso das máscaras, do álcool gel, entre outras. É necessário ainda, para que estes trabalhadores possam livremente movimentar-se nas vias públicas, que se façam acompanhar das declarações de serviço e dos respectivos passos que devem ser, portanto, fornecidos pelo próprio empregador. Isto porquê? Porque, não obstante esta libertação da atividade e de algumas partes do setor, continua a imperar o princípio do confinamento e do recolhimento ao domicílio, o que significa que apenas podem sair para trabalhar os sujeitos que estejam escalados para isso e que não pertençam aos grupos de risco. Em traços gerais, é esta a situação após a aprovação da segunda prorrogação do estado de emergência em Angola e com os respectivos impactos no nível laboral.